Toda a gente quer poupar dinheiro, não é? Mas muitas vezes não sabemos muito bem onde é que o estamos a perder. Às vezes pensamos que é assim em compras grandes e muitas vezes pequenos hábitos, pequenas coisas que fazemos no dia-a-dia passam muito despercebidos. Então o que eu comecei a fazer foi pequenas mudanças simples, pequenos hábitos, e o que me dei conta foram duas coisas. Não só comecei a perceber que se deu ali uma poupança significativa, mas também ao mesmo tempo percebi que acabava por estar a ter gastos desnecessários. E é isso que eu quero partilhar neste vídeo. Várias dicas fáceis, práticas. Algumas são assim, se calhar demasiado óbvias, ou então pensamos, mas como é que eu não me lembrei disto antes, não é? Coisas que podem aplicar facilmente no dia-a-dia e que vos permita poupar desse lado sem complicações. Então, a primeira dica que vos trago tem a ver aqui com o forno, e uma coisa que eu me habituei a fazer e cada vez faço mais é aproveitar, cada vez que eu vou ligar o forno, usar várias receitas para fazer ao mesmo tempo. A única coisa que eu tenho cuidado é, obviamente, juntar receitas que precisem da mesma temperatura. Não posso juntar algo que requer 250 graus com uma que requer só 180, ok? Então, o que tento balancear, tento equilibrar a coisa e sempre que vou ligar o forno, imaginem, vou fazer uma refeição qualquer de travessa, do tabuleiro, então tento acrescentar mais qualquer coisa para, sei lá, meal prep, adiantar qualquer coisa de refeições. Outra coisa que também faço muito aqui no forno, que é tentar conjugar, porque eu faço iogurtes em casa, então aproveitar sempre o calor residual depois de o utilizar. Então tento conjugar uma refeição, imaginem, preciso fazer iogurtes, então tento, nem que troque aquilo que está pré-destinado na emenda, mas tento fazer então uma refeição de forno para depois aproveitar o calor residual para deixar iogurtes a fazer de um dia para o outro. Outra coisa que também me habituei a fazer com o tempo foi a usar aqui o meu fervedor elétrico, porque o gás está caríssimo, então eu como cozinho muito em casa, para tentar reduzir um bocadinho a conta do gás, utilizo muito o fervedor. Por exemplo, imaginem, vou fazer um arroz, fervo água e junto a água a ferver. E tudo o que requer água, não é? Acabo por utilizar sempre o fervedor nesse aspecto, porque depois o tempo que está ali no fogão acaba por ser menor. Ainda em relação à comida, o que eu também fui fazendo e vou partilhando esta dica muitas vezes com vocês é habituar-me a partir os alimentos em pedaços mais pequenos, porque eles acabam por cozinhar não só de forma mais uniforme, mas também mais rapidamente. E, sempre que possível, utilizar uma tampa. Eu tenho feito muitas vezes isso, e o tempo que demora, por exemplo, a ferver alguma coisa, acaba por ser muito mais rápido. Uma coisa que também fui fazendo ao longo do tempo foi, ajuda-me não só em ter as refeições da semana preparadas, mas também acabo por poupar bastante gás nesse aspecto, que é cozinhar mais quantidade. Imaginem, somos uma família de 3 pessoas aqui em casa e eu, na maior parte das vezes, cozinho como se fôssemos 6. E acabo por, de uma única vez, cozinhar 2 refeições. E então isso acaba por poupar não só tempo, mas também energia, neste caso no gás. Depois outra coisa, ainda aqui, continuando na questão dos alimentos, em relação ao frigorífico, confesso-vos que é uma dica que eu estou em luta, que é tentar abrir menos vezes o frigorífico, ou seja, quando preciso de fazer uma refeição, ir buscar, pensar logo na quantidade de coisas que preciso tirar do frigorífico e também quando é para arrumar, então agrupar essas coisas para que o frigorífico não seja aberto tantas vezes. Isso faz com que ele mantenha a temperatura e não trabalhe tantas vezes precisamente para manter essa temperatura. Outra coisa que eu faço é fazer uma limpeza semanal regular, portanto todas as semanas eu retiro o que tenho no frigorífico, faço uma limpeza rápida com apenas vinagre de limpeza, arrumo novamente e isto ajuda-me não só a perceber que alimentos é que eu preciso de gastar, mas também é uma questão de manutenção do frigorífico. Aqui em relação à arca, uma coisa que eu tenho tentado fazer, porque a minha arca ganha muito gelo e quando a arca acaba por ganhar muito gelo, trabalha mais tempo, não é? Portanto, acaba por consumir muito mais. Portanto, fazer limpezas regulares para retirar esse gelo. E uma coisa que até foi uma dica que me deram aqui
no canal, e eu agradeço muito, já não me recordo do nome da pessoa, peço desculpa, mas quanto mais vazio o congelador está, mais ele gasta para manter a temperatura. Então, quando eu tenho o frigorífico mais vazio, antes de fazer aquelas compras mensais maiores, não é? O que eu faço é, vou buscar uns bloquinhos de esferovite e coloco dentro do congelador precisamente para ele manter a temperatura mais tempo e não trabalhar tantas vezes. Outra questão ainda aqui em relação ao congelador. Evitar, por exemplo, se houver um planeamento mínimo, eu tento descongelar as refeições ou os ingredientes que eu precisar no frigorífico, normalmente fica de um dia para o outro, e ajuda inclusive a manter a temperatura mais fria no frigorífico e ele mantém essa temperatura e não precisa trabalhar tanto. Em vez de, por exemplo, descongelar no micro-ondas, não é? Porque acabamos por estar a gastar mais energia. Se tivermos então se estivermos minimamente organizados, acabamos por conseguir fazer esse descongelamento no frigorífico. Falando aqui um bocadinho de eletrodomésticos. Aqui em casa a máquina de lavar roupa, louça e a de secar. Nós fazemos manutenções regulares, semanais, até normalmente é o meu filho, a parte da máquina da louça sou eu que faço, mas o meu filho é que está com essa tarefa. É ele que faz a manutenção, a limpeza do filtro, e em relação às borrachas, eu faço sempre essa limpeza cada vez que ela é utilizada, mas muitas vezes o facto de não se fazer estas manutenções e de virem, por exemplo, que a roupa depois de lavada cheira mal ou continua com nódulos, muitas vezes não é do detergente que usam, é precisamente porque a máquina precisa destas limpezas regulares. Eu tenho um vídeo no canal onde falo sobre a limpeza das 3 máquinas, eu deixo-vos o link aqui na descrição se quiserem ver, mas se tiverem estas questões, experimentem, porque obviamente depois precisam de fazer uma nova lavagem. Além disso, acabamos por prolongar o tempo de vida desses eletrodomésticos. Ainda em relação aqui à máquina, coisas que vos recomendo sempre, nunca fazerem uma máquina com tipo meio menos de metade cheia, não é? Ou seja, com pouca roupa, porque obviamente estão a gastar, mas também nunca com a máquina muito, muito cheia. Normalmente eu faço 3/4 do tambor, porque tem que haver espaço para que a roupa se movimente, porque é esse movimento que tira as nódoas, a par com o detergente, mas não é o detergente que faz o trabalho essencial, ok? Depois, em relação a temperaturas, eu tenho, há uns tempos atrás, eu usava muito temperatura de 40 graus no geral, roupa no geral, mas percebi que não é isso que vai, porque a roupa nunca está muito suja, portanto não tem assim nódulos que sejam difíceis de tirar, então o que eu passei a fazer foi ou água fria ou uma temperatura mais baixinha, 30, 20 graus, só lavo a 60 graus quando são toalhas e lençóis. Depois, em relação para quem eu não tenho, mas fica a dica para quem tem tarifa bi-horária ou tri-horária, depende, que tenham em atenção na utilização dos eletrodomésticos, mais precisamente nas horas de vazio, porque se não for aí, acabam por pagar muito mais. E se os eletrodomésticos permitirem a programação, ou por exemplo, imaginem a máquina de lavar louça, eu coloco sempre durante a noite, porque me dá mais jeito. Mas, por exemplo, quem tem tarifa bi-horária, ver se consegue, por exemplo, programar a máquina de lavar roupa para funcionar precisamente nessas horas de vazio. Em relação a detergentes, coisas que eu tenho feito ao longo do tempo, não é? Hábitos que fui mudando ao longo do tempo, isto já tem bastante até, e quem me acompanha por aqui sabe que eu não utilizo amaciador de roupa, e aqui podemos entrar na questão dos detergentes. Eu não uso detergente da roupa, quanto muito vinagre de limpeza e umas gotinhas de óleo essencial, mas no geral não me necessito, e tento usar detergentes concentrados. Este é muito bom, eu gosto imenso, não tenho encontrado agora, não sei o que é que aconteceu, mas dura imenso, porque se nós formos usar efetivamente aquilo que vem aqui neste quadrozinho e usarmos a tampinha, a quantidade de detergente que se põe é mínima. Já me aconteceu de colocar um bocadinho a mais e a máquina ficou cheia de espuma. Enfim, mas pronto, isto também é uma coisa que é um pequeno hábito que a gente não dá muita importância, mas utilizar a medida certa do detergente ajuda muito a que ele dure mais e não tenham que estar sempre a comprar detergentes. Não mencionei ali há pouco em relação à máquina
que não compro produtos nenhuns, e vocês vão ver isso no vídeo da limpeza das máquinas. Eu não compro nenhum produto específico para a lavagem das máquinas. Geralmente uso bicarbonato de sódio, depois de fazer a limpeza, com uma das misturas que utilizo aqui em casa. Já vos falo sobre isso. Mas, além disso, além de não comprar esses produtos, utilizo sempre a função Eco aqui na máquina da louça. Não sei se, por acaso, na máquina da roupa tenho, mas aquilo demora imenso tempo e também precisamos de nos despachar, não é? Ter as coisas feitas, mas como eu ponho a máquina da louça durante a noite, então utilizo sempre a função Eco. Uma coisa que eu já faço há imenso tempo é fazer aqui uma alteração no esquentador, consoante seja ou esteja mais calor. Não faço isto sempre, mas normalmente muda em relação a inverno e verão, ou quando o tempo começa a ficar mais quente. E o que é que eu faço aqui no meu esquentador? Eu sei que isto não é possível para toda a gente, principalmente quem vive em prédios ou prédios muito altos, que quando reduzem o caudal depois não conseguem que o esquentador funcione. Mas o que eu recomendo é que experimentem tentar encontrar ali algum equilíbrio que permita fazer essa mudança. Então o que é que eu faço? Normalmente este botãozinho que é do caudal da água, eu coloco sempre mais para... reduzo o caudal da água, e aqui neste caso o que é que eu altero? Portanto, quando é inverno ponho um bocadinho, ponho a meio, por exemplo, mas quando é verão eu começo a diminuir, então começo a colocar o botãozinho para o lado da chama menor, portanto, para reduzir a chama. E basicamente o que isto faz é que, a ideia é que não precisem de ligar ou de abrir a água fria para temperar a água, porque quando abrem a água quente toda, a água vem morna a quente, portanto vem numa temperatura perfeitamente aceitável para tomarem banho, e então acabam por poupar nestas duas situações. E ainda em questões da água, outra coisa que fizemos foi instalar redutores de caudal, não só aqui na torneira da cozinha, portanto é esta pecinha que se insere uma redezinha, uma borrachinha, não é borracha, mas é uma pecinha que é como se fosse uma rede, e o que acontece é que é libertado, ou não é libertado, fica mais ar na água e acaba por sair muito menos água, e nós conseguimos utilizar perfeitamente a torneira e não gastamos tanta água. Também fiz isso na parte dos duches. E os nossos autocolismos não é de carregar, é de puxar. Significa que quando nós puxamos e queremos que saia pouca água, baixamos imediatamente o botão, e é melhor do que aqueles que são de carregar, mesmo que sejam, como é que se diz, que tenham dois botõezinhos, um para mais água, menos água. Honestamente eu acho que isso nunca resulta muito bem, porque ele acaba por subir devagarinho e nós não controlamos tão bem o mecanismo, não é? Então nós preferimos sempre autocolismos de puxar para depois podermos carregar, e o autocolismo para automaticamente. E ainda, para terminar, em questões dos duches, o que tentamos fazer é, ou experimentem, reduzir nem que seja 2-3 minutos no vosso duche, ou experimentem primeiro contabilizar quanto tempo demoram a tomar um duche normalíssimo, e depois se conseguem reduzir ou não, porque às vezes reduzirmos uns minutinhos no nosso duche ajuda muito a poupar ao final do mês. Ainda aqui na cozinha, e de facto percebemos, depois de vos dar tantas dicas aqui, que realmente é onde se consegue fazer mais mudanças. Então várias coisas que fiz aqui ao longo do tempo. Primeiro que tudo, eu não uso guardanapos de pano, uso de tecido. Também não uso rolos de papel de cozinha, eu utilizo, sempre que preciso, um paninho de microfibra. E em relação a parte de limpar, lavar, todos os dias ele é lavado com sabão azul e branco, e vai um bocadinho ao micro-ondas, cerca de 1 minuto, potência máxima, para ficar bem limpinho. Mas depois faço lavagens regulares com percarbonato de sódio, em água bem quente, e normalmente eu não costumo pôr na máquina. Fazendo estas lavagens ele costuma ficar assim impecável. Depois, mais coisas. Costumo diluir o detergente da louça. Eu detesto detergentes da louça com muito cheiro, então normalmente utilizo as embalagens mais pequeninas, simples, concentradas. Aqui é que é a questão. Procurar sempre comprar concentrado e depois diluir. Eu nunca utilizo o detergente da louça
tal e qual como ele vem na embalagem. Mais coisas em relação aos produtos de limpeza, eu deixo-vos um vídeo aqui na descrição para vocês verem com mais calma o que é que leva cada uma dessas misturas, mas são misturas bastante simples. Eu basicamente uso 3. Uma que é detergente da louça com vinagre de limpeza e utilizo para a maior parte das coisas, com exceção aqui das pedras, porque é pedra natural e o vinagre não é aconselhado por ser um ácido. Então aqui basicamente eu utilizo detergente da louça. Portanto, simplificar a limpeza, não querer um produto para isto e para aquilo. Se concentrarem em produtos multi-superfície, acabam por conseguir reduzir bastante os vossos gastos em relação a produtos de limpeza. Então, mais coisas para vos ajudar a pouparem em casa. Mudar aqui um bocadinho o pensamento de estragou, vou comprar, ou estragou-se um bocadinho uma parte, ou quer que seja, vou a correr comprar novo. Evitar isso, tentar reparar o mais possível. Dou-vos algumas coisas que acontecem por aqui e nós temos cada vez mais esta mentalidade de tentar reparar o que conseguimos. Então tinha um estendal que se partiu uma aba e o meu marido conseguiu colar aquilo e fiquei com um estendal super funcional, ainda está a uso. Uma varinha mágica que há uns tempos partiu só uma pecinha que era que permitia enroscar prender a parte que tritura ao motor da varinha mágica. Ele conseguiu colar aquilo, portanto ficou fixo sempre, mas a verdade é que eu consegui usar essa varinha mágica durante muito tempo depois disso. Falemos de roupa, por exemplo, uma coisa que se descoseu, uma bainha que se descoseu ou uma meia que ficou com um pequenino furo, dá perfeitamente para costurar e continuar a usar. E é isto, em vez de pensarmos ir a correr, comprar uma coisa nova, pensar se não conseguimos reparar esse artigo. Depois outros temas, por exemplo, quem gosta muito de livros. Eu sou uma leitora assídua da biblioteca há muito, muito tempo e são muito raros os livros que eu compro, só se realmente quiser ler assim uma coisa muito específica. Mas o que interessa é, de facto, a leitura em si. Ler um bom livro não tem necessariamente que ser o último grito ou que toda a gente está a ler ou que saiu a semana passada, ok? Por exemplo, agora, na última vez que fui à biblioteca, trouxe estes dois, falaram muito bem deste e, portanto, estou entusiasmada para ver como é e tenho lido livros muito bons, também já li outros que não eram assim tão bons, mas pronto. A questão é que eu vou conseguindo manter este hobby, se quiserem chamar, leitura, gosto muito de ler, sem precisar de gastar imenso dinheiro. Não quero estar aqui a aprofundar muito na questão da alimentação, porque eu tenho imensos vídeos sobre poupança aqui no canal, mas deixo-vos um na descrição que acaba por englobar muitas dicas. Aliás, eu até acho que chamei o vídeo de todas as dicas que precisam de saber para poupar no supermercado, portanto acho que é bastante completo e vale a pena darem uma olhadela, mas assim por alto, coisas hábitos que mudei, foi principalmente ver preço por quilo, por unidade, por litro, etc. Não o preço grande, eu já nem reparo no preço grande. Eu vou lá ver o preço pequenininho. Se habituarem a ver isso, vão fazer melhores escolhas no supermercado. Depois, coisas que eu não trago de lá, porque é assim, a conveniência paga-se, não é? Se vocês querem que algo seja mais prático de usar e rápido de usar, estão a pagar por isso na embalagem, ok? E experimentem ver, porque às vezes, olhando para o preço grande, parece que não estão a pagar muito, mas experimentem olhar para o preço quilo, preço litro, o que for que estiverem a trazer, e vão ver que vai fazer muita diferença. Então, coisas que eu evito mesmo trazer. Tudo o que seja pré-preparado, coisas já cortadas, saladas já prontinhas a usar em saquetas, portanto, tudo o que seja pré-preparado, pré-cortado, qualquer coisa, inevitavelmente vocês estão a pagar isso no preço final. Portanto, se experimentarem fazer algumas mudanças nesse aspecto e conseguirem gerir melhor o vosso tempo para fazerem determinadas coisas, em casa, isto lá está. Quem precisa mesmo de reduzir os gastos. Vai fazer bastante diferença nos gastos ao final do mês. Depois, outra coisa que eu acho que faz muita diferença na conta do supermercado eu evito mesmo, não digo nunca, mas é muito raro trazer refrigerantes, porque é uma coisa que acaba por acrescentar bastante, e outra coisa é evitar mesmo produtos que não são da época ou que têm um preço quilo bastante elevado. Fora da época, imaginem cerejas ou morangos,
em fevereiro, março, como eu vi várias pessoas a comprar. E parece que estamos a pagar pouquinho na embalagem, estou sempre a dizer isto, mas se vocês virem a quantidade de fruta que trazem, é uma coisa muito pouca. Para finalizar, hábitos que se calhar não são assim tão simples, mas digo-vos que se não têm estes hábitos aí em casa, adotá-los vai fazer mesmo muita diferença. Primeiro que tudo, apontarem as vossas despesas. Se vocês não sabem para onde é que o dinheiro vai, não sabem de que forma é que conseguem poupar. É simples, tão simples quanto isso. Depois, segundo, terem um orçamento estipulado, nem que seja para as despesas maiores que têm, nomeadamente a alimentação, que é uma coisa que podem controlar, porque podem fazer escolhas. Em relação às outras despesas fixas, podem sempre tentar renegociar os vossos contratos, seja de telefone, internet, enfim, eletricidade, por aí afora. Depois, não só, portanto, apontar as despesas, fazer então esses orçamentos. Ao fazer os orçamentos, eu considero sempre quase como se fosse um desafio, ok? Então, que escolhas é que eu posso fazer de maneira a que eu tenha e mantenha a minha qualidade de vida, ou do que é que eu consigo abdicar para não perder essa qualidade de vida, para ficar dentro do orçamento. Portanto, se vocês tiverem um limite, nem que seja mental, é difícil, mas escrevam uma coisa simples. E acabam por conseguir, se calhar, tomar decisões melhores e acabam por conseguir, então, poupar um bocadinho mais relacionado com isso, fazendo isso. E depois, outra coisa que é importantíssima e que apesar de terem o ponto 1 e o ponto 2, é não reverem as vossas despesas, ou seja, fazerem essa revisão mensal. Eu não faço só revisão mensal, eu vou fazendo revisão semanal, pelo menos, para perceber como é que as coisas estão, se estão dentro do orçamento, se estou muito próximo do limite, para conseguir, a curto prazo, fazer ali algumas mudanças, se for necessário, para que as coisas não fiquem, tipo, não chegar ao final do mês e dizer, afinal gastei muito mais do que era suposto, ok? Pronto, deixo-vos aqui estas dicas, espero que sejam úteis de alguma forma. Eu não sinto que abdico de qualidade de vida, sinto que vivo uma vida bastante boa, simples, consegui reduzir muita coisa para aquilo que de facto é importante para mim. E espero que vos ajude e que vos inspire desse lado para fazerem mudanças na vossa também. Da minha parte é tudo, obrigada por terem assistido, fiquem bem e até ao próximo vídeo.